meus queridos, graça e paz. Estamos aqui mais um dia com a devocional do livro Caminho para a Presença de Deus, rumo à intimidade com Deus. Uma jornada de 40 dias, estamos na parte 6, aproximando-se mais à medida que você teme o Senhor. E estamos no dia 34. Glória a Deus, já estamos acabando a semana quase. Escolha a quem você irá temer. Eita! Quem será, hein, que nós vamos temer? Salmos, capítulo 25, versículo 12 e 13. Salmos 25, 12 e 13, que nos diz assim: O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a ele. Vou ler de novo. O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a ele, ou que teme a ele. Esse homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor, e os seus descendentes possuirão a terra. Que coisa linda! Então, isso aqui é uma promessa. O Senhor nos diz que Ele vai ensinar aquele que o obedece, aquele que o teme, vai ser ensinado pessoalmente pelo próprio Senhor. E Ele vai abençoar esse homem vai viver cercado de bênçãos. Gente, isso é maravilhoso. E aí vocês já só no começo eu não tenho dúvidas de quem eu vou obedecer, quem eu vou temer. Vocês têm? Espero que não. Muitos na igreja não entendem o temor do Senhor. Isso é triste, porque ele é uma parte vital, tá? Da vida cristã. É uma parte vital de uma vida triunfante. Isaías, ele profetizou o seguinte com relação a Jesus, lá em Isaías 11:3. Ele fala assim: Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, e ele não julgará pela aparência, nem com base no que ouviu. O prazer dele deveria ser o nosso. É o mesmo prazer, isso é sobre Jesus. Jesus foi assim. Ele foi o que? Obediente até o final. Que bênção, né? Então, aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso tá lá, ó, Provérbios 1:7. Vamos ler para não ficar dúvidas. Provérbios 1:7, que fala assim: Mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo o Senhor, somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 2:5. E então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque no 4 fala assim, no 3. Se você clamar por entendimento e discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer, honrar, obedecer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque Ele está disposto a te instruir. Se você obedece, se você o teme, Ele quer fazer isso por mim e por você. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria e o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão da vida. Glória a Deus. Então, Ele prolongará os nossos dias. Porque lá em Provérbios, mais um aqui, ó, Provérbios
10, 27, fala assim, 10, 27, o temor do Senhor aumenta a duração de sua vida, mas a vida do perverso será curta. Tá vendo? Isso é uma coisa assim grandiosa, gente. Tem muita promessa para quem teme o Senhor. E eu não falo pra gente temer o Senhor só porque tem promessa. Ai, vamos temer porque tem muita promessa, as bênçãos vão caminhar conosco. Ai, isso. Não, isso é consequência. Gente, milagre, bênção é consequência. É o menos importante. De verdade. Nossa, Delma, não. Porque pensa só, você como pai aí, como mãe, não sei quem são, mas eu sou pai, eu sou mãe no caso. E assim, quando eu vejo, olho os meus filhos, eu fico muito feliz de abençoá-los. Eu fico muito feliz de ir lá comprar aquilo que eles necessitam, sabe? Ou até mesmo dar um presente que eles tanto desejam, né? Às vezes a gente conquista algo junto. Eu fico super contente, super feliz. Isso acalenta o meu coração. E aí eu fico imaginando o nosso Pai do céu. Como que ele não fica? Porque se eu, que sou daqui da terra, eu fico muito feliz de poder abençoar a vida dos meus filhos. Eu desejo sempre o melhor para eles. Eu luto para que eles sejam homem e mulher de Deus, em primeiro lugar. Depois, um homem de caráter, um homem forte, uma mulher de caráter, uma mulher forte, uma mulher que vai abençoar, né? Um homem que vai abençoar, um homem que vai ser bênção na vida dos seus. Vocês acham mesmo que o Senhor não vai fazer muito mais do que eu estou pensando, do que eu estou querendo fazer? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, abençoar, ó, porque aqui no Salmos 25, quando o Senhor fala que, né, nós vamos, ele pessoalmente vai instruir, né, aqueles que o temem e vai viver o que? Viverá em prosperidade, o Senhor vai viver abençoando, as bênçãos dele vai ser derramada sobre essa pessoa, sobre este homem. E os descendentes dele vai viver isso. Então, se isso é bênção, por isso que eu falo que se às vezes o que eu vejo, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, salvação é individual". Sim, salvação é individual, mas eu tenho certeza absoluta que aquela pessoa que foi salva, tem uma família, o Senhor vai abençoar a casa dela, né? O Senhor, olha lá, os seus descendentes possuirão a terra e os seus descendentes vão ser abençoados, porque sempre o Senhor sempre foi geracional. Desde o princípio o Senhor foi geracional. Vocês podem ver. E por que que a gente acha que de uma hora para outra o Senhor não vai mais ser? Não tem como não ser. Eu tenho certeza que a salvação ela é individual, claro, mas se fosse assim, o Senhor não iria cobrar as coisas erradas, as atitudes erradas que a uma esposa, os filhos que estão debaixo da liderança de um pai, de um marido. Sabe assim, o Senhor, ele vai cobrar do pai e do marido. Ó, você não foi um bom líder aqui. O Senhor vai fazer um tete a tete com esse pai, com esse marido. Porque nós somos as ajudadoras. Nós não temos a responsabilidade de liderar essa casa. Nós ajudamos, nós estamos junto ali apoiando e ao mesmo tempo que nos submetendo.
Claro que se esse homem for totalmente contra a palavra do Senhor e eu tendo o ensinamento, conhecimento da palavra do Senhor, eu vou fazer o quê? Obedecer ao meu Deus. Mas, quando ele estiver debaixo da mão de Jesus, né? Ali caminhando com Jesus, é pra gente o quê? É pra gente estar junto, ajudadora, né? E assim, e o que eu vejo? Que o Senhor vai ter um tete a tete com esse homem. Vai falar, olha, você ficou responsável por essa família aqui. E o que aconteceu? Por que será que o inimigo ultimamente tem tocado lá nos homens, né? Tirado a paternidade deles no sentido de autoridade. Os homens têm sido ceifados, né? As mulheres têm se engrandecido para cima dos homens e os homens têm sido diminuídos cada vez mais, porque isso é o modelo que Deus deseja. E o inimigo não quer que isso aconteça. E aí, cada vez mais, o homem está sendo o quê? Está sendo jogado para baixo, tirando totalmente a autoridade dele, para que ele não exerça o papel, a função dele. E a mulher também acaba não exercendo a função dela, porque ela sempre quer o quê? Sempre em busca de querer ser mais do que o homem, em busca de querer se autossatisfazer, em busca de autocontrole, autocontrolar. Então, pronto, perde tudo, né? E isso é muito grande, muito forte. O inimigo trabalha direitinho para derrubar. E ele cada vez mais tem buscado interferir na origem sexual das pessoas, né, da identidade sexual das pessoas, para que todo esse propósito vai para o ralo abaixo. Mas Deus, com certeza, não vai permitir que isso aconteça. E é algo muito sério, porque o Senhor nosso Deus, ele é geracional. Então, eu vejo aqui que vai ser sim, tu e a tua casa. Você e os seus descendentes serão abençoados. E a salvação, com certeza, é individual, mas você tem uma grande parcela em ajudar, em transferir, né, no sentido de caminhar juntamente com os seus aí para que o propósito seja alcançado, tá? Continuando aqui. Somos advertidos de que ninguém verá o Senhor sem santidade, né? A qual é aperfeiçoada pelo temor do Senhor. Hebreus 12, 14, que diz assim: procurem viver em paz com todos procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Aquele que não é santo não verá o Senhor. E 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7, verso 1. Queridos amigos, tendo promessas tão grandes como estas, afastemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, e nos purifiquemos, vivendo no temor a Deus, dedicando-nos somente a Ele. Então, essa é apenas uma atmosfera do que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor. Viu como a coisa é muito maior do que o que nós muitas vezes procuramos, né? A única maneira de nos livrarmos totalmente da intimidação é andar no temor do Senhor.
Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para os seus filhos. Olha aqui, novamente, a sua geração sendo abençoada com o seu temor ao Senhor. Lembra lá, os filhos de Jó eram abençoados porque Jó temia a Deus. Jó temia a Deus. Isso tá lá. E tá, deixa eu ver se nessa Bíblia tá escrito assim. Espera aí que eu vou achar aqui. Aqui. Jó 1, verso 8. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e tão correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Viu? Ele temia a Deus. Observaste o meu servo Jó, Satanás? Será que o Senhor está olhando também, falando a mesma coisa de mim, de você? Observaste meu servo Jó? Observaste minha serva Delma, Satanás? De verdade, eu espero nele que eu possa também viver esse temor, essa temor ao Senhor. Que seja eu, um homem, uma mulher íntegra e justa, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Isso está logo no capítulo, no versículo 1 de Jó. A vida de Jó se baseava em agradar ao Senhor, mas porque ele tinha o temor ao Senhor, certo? Então, sempre, tá? Aquele que teme o Senhor possui fortaleza segura. Então, sempre vai ser estendido isso aos seus filhos. Jó foi um caso onde foi estendido as bênçãos aos seus filhos. Provérbios 14, 26, nós já lemos. Essa segurança ou forte confiança gera a ousadia que precisamos ter para seguir o caminho de Deus, em vez do caminho do homem. Vamos examinar as diferenças entre o temor de Deus e o temor do homem, tá? Primeiramente, o que é o temor de Deus? O que vocês acham aí que é o temor de Deus? O temor inclui o respeito ao Senhor, porém é mais do que isso. Temê-lo significa dar a ele o lugar de glória, honra, reverência, ações de graça, louvor e a proeminência que ele merece. Uau! Então, observe que o que ele merece, tá? Observa aí o que é que ele merece. É isso aí. E não é o que eu acho que ele merece. Não é isso. Tem uma grande diferença entre o que ele de fato ele merece e o que eu acho que ele merece. Tá? Deus ocupa essa posição em nossa vida quando nós damos mais valor a Ele e a seus desejos do que aos nossos e o colocamos acima dos nossos próprios desejos, acima da nossa família, acima das pessoas que nós amamos aqui na terra. Então, quando tememos o Senhor, odiaremos o que Ele odeia e amaremos o que Ele ama, tremendo diante da sua presença e da sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Então, isso é temor de Deus. Isso é temer ao Senhor, tá? É o quê? É você colocar Deus acima mesmo de tudo e de todos. É você entender, ter o quê? Reverência,
toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo é dele, por ele e para ele. Aleluia, tá? É você entender isso, é eu entender isso e praticar isso e viver isso. Porque não adianta eu entender, ok, Senhor, tá bom, isso é temer a Deus, certo? Mas aí eu coloco pessoas no lugar de Deus, eu coloco pecado no lugar de Deus, eu coloco trabalho no lugar de Deus, igreja física no lugar de Deus. Ah, meu ministério no lugar de Deus. Ah, eu coloco os meus dons no lugar de Deus. Eu acho que o dom que eu exerço é mais importante do que a presença de Deus. Eu coloco as bênçãos, os milagres no lugar de Deus. Nossa! Então, isso é muito mais do que nós pensamos. Então, não é o que eu penso, o que eu acho que ele merece. Ah, eu acho que ele merece um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ah, eu acho que ele merece eu dar oferta, então eu oferto. Ah, eu acho que ele merece. Não, não. Eu ficar achando que o que eu faço, né, as minhas ações, as minhas obras, aí eu coloco no lugar de Deus, porque eu tenho feito muitas obras, eu tenho dado meu dízimo, né, eu tenho praticado boas obras, eu tenho feito obra social, e aí eu vou colocando tudo isso no lugar de Deus. Não, irmãos, não, isso tá errado. Todas essas coisas que eu citei são coisas boas, relevantes, são coisas importantes na nossa vida aqui na Terra, tá? Todas essas coisas são importantes, são boas, são importantes na nossa vida. Só que nada vai acima de Deus. Nada vai, menos o pecado, né? Porque eu citei o pecado também. Isso não é relevante nem para nós aqui na Terra. Mas as outras coisas que eu fui citando são importantes. Não falei nada de que não seja importante. Aí eu coloco a minha distração, o meu relaxamento, né, o meu hobby acima de Deus. Tantas coisas. Aí eu vou colocando, só colocando acima de Deus. E aí eu estou o quê? Será que eu estou mesmo temendo a Deus? Vamos continuar aqui, ó. Por sua vez, temer o homem é permanecer alarmado, ansioso, assombrado, cheio de pavor e suspeita, acovardando-se diante de homens mortais. Quando estamos aprisionados por esse medo, vivemos fugindo, nos escondendo do mal ou da reprovação, evitando constantemente a rejeição e o confronto. Ficamos tão ocupados protegendo a nós mesmos e servindo aos homens que somos ineficazes no nosso serviço a Deus. Tremendo o que o homem possa nos fazer, não daremos a Deus o que ele merece. Ah, Senhor, que verdade, meu Deus, que verdade. E aí a gente fica com medo. Tá vendo só como se você tem o Espírito Santo, como nós falamos ontem sobre ousadia de Deus, como tá tudo ligado a temer a Deus. Porque se você tem o Espírito Santo, você não vai se preocupar, você não vai ficar alarmado, você não vai ficar ansioso. Assim, a ousadia de Deus dentro de você, o Espírito Santo derramando dele em você. Você não vai ficar alarmado, você não vai ficar tenebroso, você não vai ficar acovardado, pensando no que os outros vão falar. Ai, será que eu falei bonito? Ai, será que eu falei. Não, você vai ter prudência, você vai querer falar o que é a verdade, você vai querer dizer tudo aquilo que Deus deseja que você fale. Você não vai se importar com o ministério A, com o ministério B, se aceita, se não aceita. Você vai querer o quê? Viver uma vida íntegra com Cristo. Você não vai se preocupar. A gente tem as preocupações normais.
normais. Mas assim, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, alguma. Se você está ali no centro da vontade de Deus, se você está cumprindo o chamado de Deus, se você está vivendo ali a ousadia no Espírito Santo, sentindo o toque do Espírito Santo em sua vida, e ele está ali te abençoando, te dando ousadia, te empurrando, te jogando para frente, te dando esse mover dele. Oh, Deus. Nada, nada, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, não importa. Você vai querer muito mais do Senhor. E aí nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem poderes, nem principados, nem potestade, nada, 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 porque muito maior é caminhar com o Espírito Santo, muito maior é viver a presença do Espírito Santo em sua vida, na minha vida, muito maior é saber quem é o Senhor sobre nós. Então, e aí? Quem você vai temer? Me diz aí. Provérbios 29 e 25. Quem tem medo dos homens cai em armadilha, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. A armadilha aqui é um laço. Temer o homem rouba a autoridade que Deus te deu, tá? Fazendo com que os dons que Deus te deu, o Senhor te deu dons, ele vai o quê? Fazer com que ele permaneça adormecido em você. Porque é isso que vai acontecer. Você vai se sentir impotente para fazer o que é certo, porque o revestimento de poder de Deus não está em ação. Quem é o revestimento de poder de Deus, irmãos? É o Espírito Santo, é o derramar do Espírito sobre nós. É isso. E se nós não estivermos o quê? Andando, caminhando com o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, vivendo o mover do Espírito Santo, vivendo a chama, o fogo do Espírito sobre nós, a água enchendo mais e mais, saindo dos joelhos, deixando vir até a cintura, até o peito e dependendo dele, mergulhando nesse rio, você vai temer o homem, você não vai temer o Senhor. Pode parecer que você esteja temendo ao Senhor, mas você não vai estar temendo ao Senhor completamente. Completamente. Tá? Porque você só vai viver isso completo, e tendo essa ousadia para ir para frente, usando seus dons para edificar você, edificar a igreja. Só quando ter esse mover do Espírito, o Senhor vir, o Espírito Santo vir, ó, plim, e ativar isso dentro de você. Depois, olha só quantas coisas a gente já viveu nesse devocional, nesse livro. A gente já foi no deserto, a gente já entendeu quem que a gente precisa obedecer, a gente já foi lá no passado, limpamos o nosso passado, perdoamos, olha quantas coisas a gente perdoou, quantas pessoas a gente perdoou, quanta coisa a gente viveu já nesses dias. Por quê? Porque se o Senhor põe a mão na sua alma, na minha alma, não tem para ninguém. Nada. Nada. Porque muitas vezes o que nos paralisa não é nem o inimigo, é a nossa própria alma com tanta amargura, com tanta ferida, com tanta coisa. A gente não quer ser mais machucado e aí a gente paralisa. A gente fala, eu não vou fazer mais, eu não quero fazer. Eu não quero mais, porque eu já cansei. Imagina. E aí a gente quer dar um passo para trás. Mas o Senhor está aqui falando para mim que nós não vamos dar um passo para trás.
nós vamos seguir em frente. Porque é isso que ele deseja de nós. Nos revestir de poder, de autoridade, no nome de Jesus. Tá? E nós não vamos temer o homem, nós vamos temer o Senhor. A palavra de Deus, ela nos adverte. Isaías 51:7. Vamos abrir aqui, ó. 51:7. Vocês que sabem a diferença entre o entre o certo e o errado, vocês que têm a minha lei em seus corações, escutem o que eu digo. Não tenha medo da zombaria e de falatórios dos homens. Não se assustem com as ofensas deles. 12:13. Eu sim, sou eu quem os consola e lhes dá toda esta alegria. Por que então vocês têm medo de homens mortais que logo murcham e somem como a palha? Como é que podem se esquecer do Senhor, o Criador de todos? Como pode, meu Deus? Porque não se lembram de quem estendeu os céus e firmou a terra. Porque vocês estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los. Pois onde está a fúria de quem os atribulava? Oh, meu Deus! E é isso. Nós não precisamos temer o homem. Quando agradamos aos homens, para não nos sentirmos reprovados, nos esquecemos do Senhor. Foi o que Saul fez, né? Quando ele quis agradar aos homens, aos judeus, né, aos israelitas, ele foi reprovado pelo Senhor. Essa é a diferença. Quando a gente busca temer ao Senhor e temer aos homens. Que Gálatas 1:10 diz assim: Vejam que não estou procurando agradar a homens. Estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estiver procurando agradar homens, não poderei ser servo de Cristo. Então, se eu estou procurando agradar a homens, ou agradar até mesmo a mim mesmo, que acaba sendo agradar a homens, eu não posso ser servo de Cristo. É que nem hoje, eu lendo Lucas, esse não tá na descrição aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo aquele que quer ser meu seguidor e ama o seu pai, sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, que acaba sendo servo também. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. E ó, isso é 14, 26 e 27. E o 28 diz assim, desculpa, 33. Assim ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o que possui. Tá vendo como uma coisa tá ali, ó, grudadinha na outra? Se eu querer agradar a homens, eu não sou servo de Cristo, porque eu não estou agradando a Deus, eu não sou servo de Cristo. Se eu não renuncio tudo aquilo que eu possuo, eu não posso ser discípulo de Deus, significa que eu não estou carregando a minha cruz e seguindo o Senhor. Se eu amar as pessoas que estão comigo, né, próximas, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, mais do que a Deus, meu marido, mais do que a Deus, eu não posso ser discípulo. É isso mesmo. E aí? Você irá obedecer e servir aquele a quem teme. A quem você teme? Você vai obedecer a quem você teme.
Se você está alimentando mais a sua carne, você vai temer ao homem. Se você está alimentando mais o seu espírito, você vai temer a Deus. Certo? Você teme o homem, você o servirá. Se teme a Deus, você o servirá. Você não pode temer a Deus se temer o homem, porque é impossível servir a dois senhores. Então, não tem como, igual a carne e o espírito. Não tem como ele estar em equilíbrio. Tá tudo equilibrado. Não. Ou um tá maior do que o outro, ou a carne tá maior do que o espírito, ou o espírito está maior do que a carne. Aí vai de você, quem você está servindo, qual dos senhores você está servindo. A gente precisa calcular isso. E removendo barreiras. Você teme a Deus ou foi dominado pelo temor do homem? Ao se aproximar de Deus, hoje em oração, assuma um novo e ousado compromisso de rejeitar o temor do homem e de dar a Deus um lugar de maior honra, glória, ações de graça. Fazer isso fará com que você o conheça melhor e aumentará o temor do Senhor em sua vida. Seja grato pelo que o Senhor é e não pelo que só o que Ele faz. Pelo que Ele faz é importante, eu não estou menosprezando, tá? Eu só estou te mostrando que Ele é mais do que isso, mas muito mais. Não queira suas mãos, queira a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Não só pelo que Ele pode fazer por você, mas pelo que Ele é na sua vida, pelo que Ele tem, por tudo que Ele te proporciona no sentido de vida, e não só pelos seus desejos atendidos. Então vamos orar? Pai Celestial, Deus de eterno amor, a Tua presença, Pai, é o que nós almejamos, a Tua presença é o que mais nós queremos, a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, nós ansiamos por Ti, aprender mais de Ti, conviver mais contigo, Senhor. Temer a Ti de verdade, ó Pai, em cada área da nossa vida. Eu quero, ó Deus, viver uma maneira especial com o Senhor. Eu não quero, ó Deus, procurar o Deus, as mãos do Senhor, o Deus que faz. Eu quero procurar quem o Senhor é. Quem o Senhor é, eu quero procurar a Tua face, Senhor, porque o Deus que faz eu vejo todos os dias. Porque eu preciso de milagre todos os dias, nós precisamos de milagres todos os dias, ó Pai. Assim que nós abrimos os nossos olhos, nós sabemos que nós precisamos de milagre. E o Senhor concede, porque o Senhor é Pai. O Senhor é o Deus, Pai Todo-Poderoso. É o Senhor quem abençoa a nossa vida todos os dias, porque o Senhor ama fazer isso. Pai, mas olha que show, que top é poder caminhar. O Senhor vem assim juntinho de nós e o Senhor caminha conosco, Pai, quando nós tememos a Ti, como nós lemos lá no Salmo 25. O Senhor quer, ó Pai, viver, ter essas experiências conosco. Sabe, Deus, e muitas vezes nós ficamos aqui cheios de dedos, cheio de coisas, mas nós queremos, ó Pai, porque o Senhor vai nos ensinar pessoalmente o caminho certo. O Senhor vai estar conosco porque nós tememos, nós queremos temer ao Senhor, queremos Te dar glórias, queremos Te dar honra, Senhor, queremos Te ver, Senhor, reinando em força e poder,
assentado à luz da tua glória. Nós queremos te ver, ó Deus, pelo que o Senhor é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Abra o meu coração, ó Deus, e peço que enchas do teu amor, da tua presença em mim, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre nós. Enche-nos, ó Deus, mais e mais de ti. Caminha conosco, Espírito Santo, porque nós queremos temer ao Senhor mais e mais. Queremos temer a tua presença e tremer na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, proponho-me a dar um lugar. Dar lugar todo, meu coração todo, Senhor, a te honrar, a te ouvir, ó Deus, a te respeitar, a te reverenciar como meu Deus. Sabendo, ó Pai, que é o Senhor quem me sustenta. Quero me inclinar diante de ti, ó Deus. Não quero, ó Deus, agradar o coração do homem. Eu não quero, Deus, ter medo daquilo que possa me fazer o homem, porque isso não é nada perto do que o Senhor pode fazer pela minha vida. Sabe, muitas vezes a gente esquece quem é o Senhor. A gente esquece que o Senhor habita em nós, que o Senhor vive conosco, que o Senhor caminha junto de nós. A gente esquece, sabe, Senhor? E muitas vezes nós não compreendemos. Nós não compreendemos, ó Deus. Mas eu peço, Senhor, perdoa-nos se nós estivermos temendo mais ao homem. Porque nós não queremos isso. Eu quero renunciar, ó Deus. Renunciar para viver uma vida. A tua palavra diz que quanto mais nós morremos, mais nós vamos viver. Mais nós vivemos. E é assim que eu quero fazer, ó Deus. Eu não quero amar as pessoas mais do que o Senhor, porque é o Senhor quem vai me dar amor para amá-los, respeitá-los, caminhar com eles, para estar junto, para fazer a tua obra aqui na terra. É o Senhor que vai me dar ousadia de pregar a tua palavra. É o Senhor quem vai ativar os dons para que eu possa, Deus, edificar a minha vida, edificar a igreja. É o Senhor. E muitas vezes o inimigo quer roubar isso de nós. E em nome de Jesus, ó Deus, o inimigo não tem poder sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Senhor, protege-nos, defende-nos, ó Deus, da inclinação natural que nós temos para esse lado, Senhor. Em vez disso, ó Deus, dá-nos um prazer tremendo, um prazer de estar na tua presença, um prazer, ó Deus, de estar aqui contigo. Nós estamos aqui. E eu quero, ó Deus, amar mais o Senhor. Eu não quero ser enganada, Deus, eu não quero ser trapaceada, no sentido de que, como eu não estou vendo o Senhor fisicamente, eu achar que estou fazendo, que é o muito fazer, e não é o muito fazer. É o muito se render, é o muito se entregar, é o muito renunciar às minhas próprias vontades, meus próprios eu. Eu quero que o meu espírito reine sobre a minha vida, juntamente com o teu espírito, Senhor, que eu quero ser guiada pelo teu espírito. Ensina-nos a ter temor, a nos enche do temor. Em nome de Jesus, ó Deus, ele é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor, é o Espírito Santo, porque é o princípio da sabedoria, do conhecimento, é o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo puro em nós, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, passo a passo a essa caminhada. Em nome de Jesus, ó Deus. É o que nós desejamos, o que nós almejamos para a honra e para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. E luz para o seu caminho hoje, o autor deixa escrito aqui Lucas 12, para que vocês possam ler e meditar. Que bênção, que bênção. Eu estou assim, extasiada. Eu estou muito feliz por viver isso e por saber que o Senhor está conosco.
Obrigada, Deus, obrigada. Em nome de Jesus. Amém.